Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e é com grande prazer, com grande animação e entusiasmo que estou aqui mais uma vez para poder comentar com vocês, conversar com vocês, meditarmos juntos realmente tudo aquilo que vai ser dito pelo Senhor, tudo aquilo que o nosso Deus quer nos entregar através de suas santas palavras, através das Sagradas Escrituras. Possamos então abrir nossos corações e deixar que Ele venha fazer tudo o que for da sua santa vontade. Deixar que Ele venha fazer tudo o que for do seu santo querer. Dito isto, abramos nossos corações e clamemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vem fazer parte da minha alma, vem tomar conta de mim, o Senhor que é o doce hóspede da alma, o Senhor que é a alma da minha alma, o meu ânimo, o meu querer, a minha vontade. Vem, Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te adoro, eu te clamo e eu te desejo imensamente. Ilumina-me, ilumina minha mente, ilumina tudo aquilo que vai ser meditado, rezado, lido aqui para que eu possa ter bem compreendido o que o Senhor deseja me dizer. Guia-me para a direção que o Senhor deseja me mostrar. Guia os meus passos para o caminho que o Senhor deseja me guiar. Vem, Espírito Santo de Deus, me fortalecer, me consolar, me abraçar, me acalmar, me fazer realmente estar tranquilo e em paz, para que tudo aquilo que for dito possa ser dito segundo o teu querer, segundo a tua santa vontade. Diga-me o que devo fazer, me dê as vossas ordens. Eu vos prometo, vou submeter-me a tudo que o Senhor desejar de mim e aceitar tudo que o Senhor permitir me acontecer. Vem, Espírito Santo de Deus, e faça-me somente conhecer a tua doce vontade. Faça-me conhecer aquilo que o Senhor tem para mim. Vem, Espírito Santo de Deus, através das Escrituras, e fala comigo. Fala comigo mais uma vez. Fala comigo mais uma vez. Amém. Amém, meus irmãos? Segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Nós estamos aqui, então, nos permitindo adentrar mais e mais no deserto quaresmal, e que hoje nós possamos voltar para aquele povo que realmente conheceu o deserto de verdade. O povo hebreu, lá atrás, com Moisés. Na primeira leitura, Levítico, no capítulo 19, a partir do versículo 1. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel. Diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Não furtem, não digam mentiras, nem se enganem uns aos outros. Não jurem falsamente por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Não explores o teu próximo, nem pratiques extorsão contra ele. Não retenha contigo a diária do salariado até o dia seguinte. Não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometas injustiças no exercício da justiça. Não favoreças o pobre, nem prestigies os poderosos. Julga teu próximo conforme a justiça. Não sejas um maldizente entre o teu povo, não conspire, caluniando contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão, repreende o teu próximo para te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, número 19, 18. Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, corretos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma.
que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns aos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, vão para o fogo do eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede e não te demos de comer e beber? Como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Hoje a palavra de Deus é puramente normas. A palavra de Deus é puramente caminho. É guia para os nossos passos. O que o Salmo do Senhor está nos dizendo hoje é que nós precisamos constantemente lembrar: a lei do Senhor Deus é perfeita. Por isso nós não podemos nos desviar dela, porque senão nós vamos para a imperfeição. Se nós não seguirmos a lei do Senhor Deus, que é perfeita e conforta as nossas almas, então nós não vamos conseguir estar de fato confortados, bem, e as nossas almas vão ser impuras, sujas, lançadas no fogo eterno, lançadas na destruição eterna. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes, e os preceitos do Senhor são precisos, corretos, alegria ao coração. Então, se nós não nos voltamos para as coisas de Deus, se nós não obedecemos à lei de Deus, se nós não desejamos realmente fazer a vontade do Senhor e cumprir com aquilo que o Senhor estabeleceu para nós fazermos, então nós seremos desobedientes, tal qual Adão, tal qual Eva, assim como no Evangelho de ontem. E sendo desobedientes, o que vai acontecer? Enviados ao fogo eterno. Versículo 46. Receberão o castigo eterno. Enquanto os justos, enquanto aqueles que realmente seguem a lei de Deus, enquanto aqueles que realmente cumprem a vontade do Senhor, estes irão para a vida eterna. Qual é a sua escolha hoje, meu irmão, minha irmã? Só aqui eu já poderia até estar encerrando essa meditação. Mas nós precisamos perceber, talvez se você achar que não está entendendo onde a palavra do Senhor realmente é uma norma, onde a palavra do Senhor realmente é um lugar, é um momento em que nós precisamos obedecer, é algo que precisamos obedecer, o Senhor repete várias e várias vezes na primeira leitura: eu sou o Senhor.
Isso significa dizer que Ele é responsável pelas nossas vidas. Ele tem a responsabilidade de cuidar de nós, zelar por nós e nos querer verdadeiramente puros, limpos, em paz. Irmão, irmã, Deus não nos quer conturbados, preocupados, passando por situações onde a paz fugiu. Ele não quer isso. E é por isso que ele fala: façam a minha vontade, porque isso vai trazer paz para vocês. Façam o que eu estou dizendo para vocês e isso vai realmente trazer benefícios para vocês. Nós lemos aqui, alguns dias atrás, nós percebemos isso na palavra do Senhor, que vai nos dizer que se nós cumprirmos a vontade dele, nossa vida vai ser prolongada. Nós não vamos nos destruir de dentro para fora. Se nós cumprirmos as leis de Deus e fizermos aquilo que Ele nos manda fazer. Mas, apesar de falar tudo isso, eu sei que é muito difícil cumprir a vontade de Deus todos os dias. E eu sei que talvez a gente fique com uma certa dúvida. Mas hoje o Senhor vem nos mostrar muitas situações onde nós podemos cumprir a vontade de Deus neste mundo. E a primeira delas, logo de cara, lá em Levítico capítulo 19, versículo 2. Sejam santos, porque eu, o vosso Senhor e Deus, sou santo. Sejam santos, como o Pai que está nos céus é santo. E ele segue, Deus prossegue. A partir do versículo 11. Não furtem, não roubem, não falem mentiras, não enganem-se uns aos outros, não façam falso testemunho e não jurem pelo nome do Senhor. Eu juro por Deus, não faça isso. Você está se condenando sem perceber. Muitas pessoas têm esse hábito, né? Eu juro por Deus, não faça isso. Não jure e muito menos jure em nome do Senhor. Eu sou o teu Senhor. Não profane o meu nome. Olha o que Deus está dizendo no versículo 12. Versículo 13. Não explore o teu próximo. Não abuse daquilo que ele é capaz de fazer por você. Se você é empreendedor, se você tem empregados, você precisa ver a saúde do teu empregado também. Não explore o teu irmão, a tua irmã, o teu próximo. Não se aproveite da boa vontade dele. Nem pratique extorsão contra ele, enganando em relação ao seu salário, aquilo que ele merece receber. Versículo 14. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego. Olha só que interessante. Não amaldiçoe o surdo, aquele que não tem a capacidade de escutar. E aqui Deus não está falando apenas de pessoas que são realmente surdas, com deficiência auditiva. Deus está falando de pessoas que não querem te ouvir. Sabe aquela pessoa que você está tentando explicar as coisas e ela não quer te ouvir? Aquelas pessoas que talvez não sigam a mesma religião que a sua e você não tem paciência suficiente e acaba falando mal dessa pessoa? Pois é, Deus está dizendo aqui para você não amaldiçoar essa pessoa, não falar mal dela. Sabe aquela pessoa que não consegue enxergar as coisas da mesma forma como você enxerga? Sabe aquelas pessoas que não conseguem ver a realidade da mesma forma como você vê? Pois é, esses cegos, você não deve causar motivos de pecado para eles. Essas pessoas, entre aspas, cegas, não devem ser pedra de tropeço para ti, para que você peque, e você não pode colocar pedra de tropeço na frente delas. Elas podem não estar ainda caminhando com Deus, mas você precisa também dar um bom testemunho para que elas possam realmente enxergar que Deus está em você. Agora você quer falar de Deus, mas seu testemunho não é um testemunho verdadeiro. E aí as pessoas que não seguem o caminho de Deus, como é que elas vão se converter se elas olham para você e veem você pecando? Aí fica difícil. E aí o que é que Deus te fala logo em seguida? Você não vai colocar pedra de tropeço na frente dos cegos. Você vai temer o Senhor teu Deus. Ou seja, respeitar e temer pecar contra Ele. Respeitar para não pecar contra Ele. Senhor, eu te respeito tanto e eu te amo tanto que eu não quero pecar contra Ti. Não quero te decepcionar. Para que o meu testemunho possa realmente levar mais almas para você, para o Senhor. Versículo 15. Não cometas injustiça
quando precisar agir com justiça, ou seja, quando você precisar delegar algo, quando você precisar decidir algo, não seja injusto. Quando você precisar tomar uma decisão, não seja injusto. Ou seja, nas palavras do hebraico, do aramaico, do hebraico antigo, falar justiça significava dizer: não façam nada que possa te corromper e que possa ferir as leis do Senhor. Não faça nada que vá contra Deus. Se você precisar tomar uma decisão, precisa ser uma decisão justa, ou seja, que segue as leis de Deus. Não as leis humanas, não as leis desse mundo, as leis de Deus. Não favoreça o pobre, nem prestigie o poderoso. Você não vai dar mais para um pobre ou menos para um pobre, e você não vai dar mais para um poderoso e menos para um poderoso, para alguém que tem poderes maiores que você. Você agirá e julgará o teu próximo conforme a justiça, diz o Senhor. Versículo 16: não seja maldizente, não fale coisas ruins, não fale besteira, não seja maldizente, não conspire, não fique caluniando, não faça nada contra o teu próximo, não tenha no coração ódio contra o teu irmão, repreenda o teu próximo para não caírem no pecado. Não procure vingança, nem guarde rancor. Não tenhas ciúme dentro de ti. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, como você mesmo foi amado. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Olha só o que Deus vai nos dizer na primeira leitura. Olha só o que Ele está nos revelando nessa primeira leitura. Nós precisamos urgentemente entender que essas normas, essas leis, e detalhe, quando eu digo normas, é porque Deus não nos obriga a vivê-las. Ele nos pede para que nós possamos ter uma alma pura, para que nós possamos realmente estar ligados a Ele, para que nós possamos realmente nos voltar para as leis do Senhor e que nossa alma esteja confortável em paz, para que o nosso testemunho seja de sabedoria, para que os mandamentos do Senhor sejam para nós luz, como vai dizer o Salmo. E aí vem Jesus nos Evangelhos, vem Jesus no Evangelho de São Mateus, para nos mostrar formas de mais uma vez nos voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu quero te ajudar, Senhor, eu quero me voltar mais e mais para ti. Como eu posso fazer isso? Jesus nos revela isso no Evangelho de hoje, relembrando que todas as vezes em que nós ajudarmos os mais pobres, todas as vezes que nós nos voltarmos para pessoas que estão presas, todas as vezes que nós ajudarmos de alguma maneira moradores de rua, pessoas que precisam conhecer mais da misericórdia de Jesus, é neste momento que nós de fato vamos estar testemunhando o amor e o poder de Deus nas nossas vidas. Porque todas as vezes em que Deus age em nós, todas as vezes que Deus faz algo por nós, nós precisamos também nos voltar para Deus e dizer: Senhor, muito obrigado, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te adorar, e dessa maneira eu quero também te servir. Isso se chama piedade, e eu já falei sobre isso aqui. O dom da piedade concedido pelo Espírito Santo, o dom da piedade é verdadeiramente o dom que vai nos fazer olhar para Deus de uma forma diferente, com mais devoção, e olhando para o Senhor, dizer: Senhor, porque eu te amo, eu quero amar também meu próximo. Senhor, porque o Senhor me perdoou, eu vou perdoar também meu próximo. Senhor, meu Deus, porque o Senhor me deu de comer, porque o Senhor me deu o que vestir, porque o Senhor me deu o que beber, eu também vou dar de comer aos meus irmãos, eu também vou dar de beber aos meus irmãos, eu também vou dar aquilo que meus irmãos precisarem. Isso se chama piedade. Isso se chama piedade. E Jesus hoje, tudo que Ele nos pede é que nós possamos agir com piedade, porque os piedosos, os misericordiosos, alcançarão a misericórdia de Deus. Os piedosos, os misericordiosos, os que refletem neste mundo aquilo que Jesus fez com eles, aquilo que Jesus fez na sua vida, meu irmão, minha irmã, você precisa apresentar para outros irmãos e irmãs também, não necessariamente com palavras, mas principalmente com gestos de caridade. Esmola, jejum e oração. É isso que nos pede a Quaresma, é por isso que esse Evangelho está aqui.
E aí Jesus ainda nos alerta que todas as vezes em que nós não damos de comer a quem tem fome, nós não damos de vestir a quem está despido, nós não damos de beber a quem está sedento, todas as vezes que nós não vamos visitar pessoas na prisão, os presos, os que não têm um olhar de esperança para este mundo, todas as vezes em que nós não somos misericordiosos com nossos irmãos e irmãs, neste momento estamos garantindo nossa condenação, sendo verdadeiramente injustos. E a estes o rei responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que vocês não fizerem isso a esses pequeninos, é a mim que vocês não o fazem. Para os que agem dessa maneira, para os que não conseguem entender que a misericórdia de Deus é algo necessário neste mundo, a eles está reservado o castigo eterno. Mas para aqueles que são misericordiosos, piedosos de fato, justos, agindo com justiça, agindo segundo as leis de Deus, agindo segundo a vontade de Deus, segundo os mandamentos do Senhor, os justos irão para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, eu espero plenamente que você tenha entendido tudo isso. E entendendo que nós possamos buscar realmente formas de ajudar mais e mais nossos irmãos e irmãs. Com certeza você conhece alguém aí perto de você, aí na sua rua ou em alguma rua por onde você passa, que é morador de rua, que não tem o que comer, que não tem o que vestir às vezes. Talvez você conheça alguém que precise urgentemente de algo para vestir, algo para comer, algo para beber. Pessoas doentes nos hospitais, vai fazer uma visita, vai rezar por elas. Nós temos, inclusive na Igreja Católica, nós temos muitas pastorais, muitos movimentos que fazem esse tipo de ação, esse tipo de ação caridosa. Pastoral carcerária, a Caritas, o próprio nome do movimento. Mas isso não significa que você precisa entrar em um grupo para poder agir com caridade, não. Isso precisa ser uma ação verdadeiramente cristã. O seu coração precisa ser impulsionado mais e mais para esse tipo de atitude. Recentemente, uma moça passou por mim e ela pediu uma ajuda para que pudesse comprar comida para a filha dela. Eu não tinha naquele dia. Eu rezei por ela, mas eu não tinha naquele dia. Em um outro dia, a mesma moça, encontrei a mesma moça no mesmo lugar, na mesma área. E aquela moça olhou para mim mais uma vez e não pediu nada. Ela só me cumprimentou com boa tarde e eu cumprimentei de volta. Mas quando eu saí dali, de verdade, meu coração ficou pesado. E eu pensei: nossa, Senhor, hoje eu poderia ter ajudado e não ajudei. É aquilo que o Salmo está nos dizendo, meus irmãos e irmãs, que a lei do Senhor Deus é perfeita e quando nós cumprimos a lei, ela traz conforto para a alma, alegria ao coração, para os nossos olhos é uma luz, é a voz da minha alma, é o nosso coração se entregando ao nosso Senhor, é a nossa capacidade de ser caridosos, piedosos, justos, verdadeiramente misericordiosos com nossos irmãos e irmãs, famintos, estrangeiros, nus, doentes, presos. A nossa capacidade de ser misericordiosos com os mais necessitados, que para nós, da comunidade Chuva de Rosas, inclusive, reflete-se numa palavra muito significativa e que Jesus usa nesse Evangelho, versículo 45. Todas as vezes que nós ajudamos os pequeninos, nós somos realmente piedosos, misericordiosos. Todos nós precisamos ajudar. Isso vale para mim, isso vale para você. Todos nós precisamos ser caridosos, misericordiosos, piedosos, para que assim possamos então, na justiça de Deus, na justiça aos olhos de Deus, alcançar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima e seu paizinho São José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos abençoe, nos guarde e nos faça verdadeiramente santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do bom Deus permaneça em vossos corações. Muito obrigado a todos vocês que ouviram, que participaram desse momento de meditação.
Compartilhe com mais corações que precisam também entender mais da palavra de Deus. Compartilhe as Sagradas Escrituras com outros corações que precisam também conhecer mais do Senhor. E até o próximo momento de meditação.